Você já sentiu que alguma parte de você está observando suas ações, pensamentos e decisões? Essa força quieta e onipresente que parece conhecer-lo melhor do que você mesmo? Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, descobriu algo extraordinário, que nunca estamos realmente sozinhos em nossas mentes. Nas profundezas de nossa psique, há um complexo sistema de autocontrole e auto-observação, que Jung chamou de eu, o centro arquetípico de toda a nossa personalidade. Este eu não é apenas um observador passivo. Ela monitora ativamente, dirige e afeta nossas vidas, geralmente além do alcance de nossa consciência. Hoje, vou levá-lo a uma jornada fascinante pelos mais profundos recessos da mente humana, onde descobriremos essa presença oculta que nunca o deixou e nunca sairá. Imagine que sua vida é como um filme no qual você é o personagem principal, mas ao mesmo tempo há um diretor que você nunca vê. Este diretor invisível conhece todos os detalhes do enredo, cada reviravolta possível e todos os personagens que entrarão no estágio de sua vida. Segundo Jung, este diretor é o eu, o centro arquetípico que se esforça por sua plenitude e coesão mental. Ele não funciona por meio de ordens ou ordens diretas, mas através de sinais sutis, sonhos, intuição e o que Jung chamou de sincronização. Eventos aparentemente aleatórios que trazem um significado e direção mais profundos. Você não pode desligá-lo, não pode se afastar dela. Ela está sempre presente, sempre alerta, sempre trabalhando em seu desenvolvimento, mesmo quando você dorme. Esses processos internos de autocontrole e auto-observação não são uma descoberta moderna. Civilizações antigas compreendem intuitivamente esses mecanismos, expressando-os através de mitos, símbolos e rituais. Jung descobriu que esses padrões arquetípicos são universais, excedem os limites da cultura e das épocas históricas, criando o que ele chamou de inconsciência coletiva. É dessa fonte profunda que nossa capacidade de se auto-observar para o diálogo interno entre diferentes partes de nossa psique surge. Esse observador interno é como um guarda antigo que nunca adormece, nunca vira os olhos. Ele está sempre presente, monitorando todos os aspectos da sua vida interior e externa. Então, por que nos sentimos perdidos com tanta frequência, dividido, incerto de nossas decisões? Paradoxalmente, embora esse guia interno esteja sempre presente, nossa consciência raramente vê sua ação. A sociedade contemporânea nos ensinou a ignorar esses sinais sutis, preferindo uma abordagem racional e lógica da vida. Mas o preço desse corte é alto, uma sensação de alienação, vazio, falta de sentido e direção. Jung descobriu que a renovação do contato com essa sabedoria interior, com esse observador silencioso, é a chave para o pleno mental, para o processo que ele chamou de indivíduo, tornando-se quem realmente somos. Neste filme, descobriremos como reconhecer a operação desse monitor interno, como aprender a ouvir suas dicas sutis e como usar sua sabedoria para levar uma vida cheia de sentido, autenticidade e realização. Aproveitando esse mundo fascinante da psicologia junguiana, descobriremos não apenas os conceitos teóricos, mas também as ferramentas práticas para a transformação de nossas vidas. Exploraremos como esse observador silencioso se comunica conosco através de sonhos, sincronismo e intuição, como reconhecer sua presença em nossas experiências diárias e como usar esse conhecimento para tomar melhores decisões, criar relacionamentos mais profundos e encontrar nosso verdadeiro chamado. Independentemente de você já estar familiarizado com as obras de Jung, ou é seu primeiro encontro com as ideias revolucionárias dele, essa jornada oferece o potencial de profunda transformação. Então,
Prepare-se para descobrir essa verdade extraordinária. Ele nunca deixou você, ele o monitora em silêncio. No coração da psicologia junguiana, existe um conceito que pode mudar completamente a maneira como você percebe a si mesmo e ao seu mundo interior. Jung descobriu que nossa psique não é uma criação homogênea, mas um sistema complexo de vários componentes que interagem entre si de uma maneira fascinante. Na superfície está a nossa consciência, a parte de nós que nos identificamos com o nosso eu, com nossos pensamentos, decisões e ações conscientes. No entanto, essa é apenas a ponta do iceberg, um pequeno fragmento de um todo muito maior. Sob a superfície da consciência, há um enorme oceano de inconsciência, contendo conteúdo que foi deslocado, esquecido ou nunca sabia. No centro deste sistema complexo, de acordo com Jung, está o eu, o núcleo arquetípico de toda a nossa psique, que se esforça para a integração, plenitude e harmonia de todos os seus aspectos. O eu não é o mesmo que o ego, nosso consciente I, mas é uma estrutura superior que contém elementos conscientes e inconscientes de nossa psique. Podemos imaginar o eu como o centro do círculo do qual todos os outros ases divergem, pecturas de nossa psique, ou como o maestro da orquestra que coordena o jogo de todos os instrumentos. O eu também é uma fonte e um objetivo do processo individual. O processo de se tornar quem realmente somos, integração de todos os aspectos de nossa psique em um todo coerente. Mais importante ainda, o eu não é um elemento passivo de nossa psique. É um centro dinâmico ativo que monitora constantemente, direciona e afeta nossas vidas. Funciona como uma bússola interna que sutilmente nos leva ao todo o nosso potencial. Essa presença interior, no entanto, não é autoritária ou controladora. Sua ação é sutil, muitas vezes imperceptível à nossa consciência. A auto se comunica conosco através de símbolos, imagens, sonhos, intuição e sincronismo, eventos aparentemente aleatórios que trazem um significado e dicas mais profundos. Jung descobriu que o eu geralmente se manifesta em nossos sonhos e fantasias através de símbolos arquetípicos, como uma mandala, símbolo do círculo que representa o todo, uma criança, um velho ou uma velha, representando a sabedoria, ou por símbolos da divindade. Esses símbolos aparecem espontaneamente, geralmente em momentos de crise ou transformação, quando nossa consciência precisa de apoio e direção de níveis mais profundos da psique. Eles são uma manifestação dessa presença constante e silenciosa que monitora nossas vidas e se esforça por nossa plenitude. O aspecto fascinante do eu é sua natureza paradoxal. É também a parte mais íntima e pessoal de nós e, ao mesmo tempo, excede as fronteiras de nossa psique individual, conectando-nos a algo maior. Jung percebeu que os símbolos do eu são surpreendentemente semelhantes em diferentes culturas e tradições espirituais, o que sugere que o eu está enraizado na inconsciência coletiva, uma herança mental comum de toda a humanidade. Essa natureza universal do eu significa que não é um produto de nossa história ou experiência individual, mas algo que conecta a todos nós, cruzando os limites do tempo, cultura e diferenças individuais. No entanto, o eu não é uma construção distante e abstrata, é uma presença viva em nossa vida cotidiana, afetando nossos pensamentos, sentimentos, decisões e relacionamentos. Sua ação é particularmente visível em momentos de crise, quando nossas estratégias e crenças anteriores falham e enfrentamos a necessidade de mudanças profundas. Em tais momentos, o eu geralmente se revela através de sonhos intensos, sincronismo inesperado ou flashes repentinos de intuição que indicam uma nova direção. Essas experiências podem ser perturbadoras e até aterrorizantes, porque geralmente exigem que abandonemos padrões conhecidos e entrem em território desconhecido.
No entanto, é nesses momentos de crise e transformação que aparentemente podemos experimentar essa presença silenciosa que nunca nos deixou. O alto atua como um guia interno, levando-nos a essas passagens difíceis a maior plenitude e autenticidade. Jung enfatizou que o relacionamento entre o ego, nosso consciente I, e o eu é crucial para nossa saúde e desenvolvimento mental. O ego, que é cortado do eu, torna-se rígido, defensivo e limitado, perdendo acesso a fontes mais profundas de sabedoria e energia. Por outro lado, o ego, que está em um relacionamento harmonioso com o eu, pode usar sua perspectiva e sabedoria mais profundas, mantendo sua autonomia e a capacidade de agir conscientemente no mundo. No entanto, essa relação entre o ego e o eu não é dada de uma vez por todas. É um processo dinâmico que requer atenção e cuidado constantes. A sociedade contemporânea, com sua ênfase na racionalidade, produtividade e realizações externas, geralmente nos dificulta a manter essa conexão. Somos bombardeados com estímulos externos e expectativas que distraem nossa atenção da voz interior do eu. Muitas pessoas vivem em um estado de desconexão crônica dessa parte mais profunda de si mesmas, o que leva a uma sensação de vazio, perda e falta de sentido, apesar dos sucessos e realizações externos. O processo de indivíduo, que Jung descreveu como o objetivo central do desenvolvimento mental, consiste em reconstruir e aprofundar essa relação entre o ego e o eu. Esta não é uma conquista única, mas um processo contínuo de crescimento e transformação que dura ao longo de sua vida. Requer coragem para olhar profundamente em si mesmo, para atender aos aspectos deslocados e inconscientes de nossa psique, para integrá-los a uma imagem mais abrangente do eu. É um processo que Jung, em comparação com uma transformação alquímica, transformação de elementos básicos e brutos de nossa psique em uma personalidade completa e integrada. Esse observador invisível, essa presença silenciosa do eu, portanto, não é apenas uma testemunha passiva de nossas vidas, mas um participante ativo de nosso desenvolvimento, trabalhando constantemente em nossa plenitude, mesmo quando não estamos cientes disso. Este é um pensamento reconfortante, que em algum lugar profundo de nós, a sabedoria que conhece nossa verdadeira natureza e destino, o que espera pacientemente que a ouvimos. Esta sabedoria não é algo o que temos que conseguir ou alcançar, já está presente, é parte integrante de nossa psique. Só precisamos aprender a reconhecer lá e ouvir sua voz sutil na agitação da nossa vida cotidiana. Quando Jung falou sobre o observador invisível em nossa psique, ele quis dizer não apenas o eu como um central, integrando o núcleo de nossa personalidade. Há outro aspecto igualmente poderoso de nossa psique, que constantemente nos monitora, afetando nossos pensamentos, sentimentos e comportamento de uma maneira que muitas vezes não conhecemos. O que Jung chamou de sombra. A sombra é a parte do nosso inconsciente, que contém todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, deslocamos ou que não aceitamos. São características, impulsos, desejos e possibilidades que não correspondem à nossa imagem consciente de si ou que foram condenados por nosso ambiente social e cultural. Shadow, no entanto, não é simplesmente um aterro de características negativas ou indesejáveis. Também contém potenciais, talentos e possibilidades positivos que foram suprimidos ou não utilizados por várias razões. Esta é a parte de nós que foi empurrada para a sombra, mas que nunca deixou de existir e influenciar nossas vidas. Embora tentem ignorar ou deslocar esses aspectos de nossa psique, eles não desaparecem. Em vez disso, trabalham nos bastidores,
às vezes sabotando nossas intenções conscientes, às vezes se manifestando no design de nossas características deslocadas para outras pessoas e às vezes aparecendo em nossos sonhos e fantasias. Paradoxalmente, quanto mais tentamos ignorar ou deslocar nossa sombra, mais poder está ganhando sobre nós. Jung observou que o conteúdo mental deslocado não perde sua energia. Pelo contrário, eles o acumulam para finalmente explodir na forma de sintomas que podem ser destrutivos para nós e o meio ambiente. Podemos vê-lo em pessoas que condenam publicamente alguns comportamentos apenas para serem capturados mais tarde nas mesmas ações, ou em emergência, explosões inesperadas de emoções que parecem desproporcionais à situação e que, na verdade, são uma manifestação de sentimentos e impulsos distraídos há muito tempo. Portanto, a sombra é como um observador invisível que conhece aquelas partes de nós que não queremos saber. Está sempre presente, monitorando nossas vidas nos bastidores, às vezes sussurrando para nós através de sonhos e sintomas, e às vezes assumindo o controle em momentos de estresse ou crise. Jung enfatizou que a integração das sombras, reconhecimento e aceitação desses aspectos deslocados de nossa psique é uma etapa essencial no processo de indivíduos. Até enfrentarmos com a nossa sombra, viveremos em um estado de divisão interna, com parte de nossa energia mental presa nesses conteúdos deslocados. Encontrar uma sombra não é uma tarefa fácil. Exige coragem para olhar para aquelas partes de nós mesmos que preferimos não ver, admitir impulsos e desejos que podem parecer contrários à nossa imagem consciente. No entanto, a recompensa por essa coragem é enorme. Recuperando energia mental presa à sombra, maior integridade e autenticidade, bem como uma compreensão mais profunda de outras pessoas, cuja sombra geralmente reflete nosso próprio conteúdo deslocado. Jung descobriu que a sombra geralmente se manifesta em nossos relacionamentos com outras pessoas, especialmente em reações emocionais fortes e negativas. Quando alguém nos causa uma reação desproporcionalmente forte de irritação, raiva ou relutância, geralmente projetamos nossa própria sombra, os recursos que temos, mas que não queremos considerar os nossos. Uma pessoa que nos irrita com sua arrogância pode realmente refletir nossas próprias tendências deslocadas de dominar ou um senso de superioridade. Esse fenômeno, que Jung chamou de projeção, é um dos principais mecanismos pelos quais a sombra afeta nossas vidas e relacionamentos. Shadow também se manifesta em nossos sonhos, onde muitas vezes aparece como uma figura do mesmo sexo que nós, que tem as características que rejeitamos em nós mesmos. Pode ser um personagem que nos assusta, nos repele ou nos envergonha. Através desses sonhos, nossa sombra tenta se comunicar conosco, mostrando-nos os aspectos de nossa psique que exigem atenção e integração. Jung incentivou seus pacientes a analisar os sonhos como uma das maneiras de conhecer e integrar a sombra. Mas Shadow não é o único observador invisível em nossa psique. Jung descobriu que também temos figuras arquetípicas que representam outros aspectos de nosso inconsciente. Anima, em homens, e animus, em mulheres, são arquétipos que representam a parte contractual de nossa psique, aspectos femininos na psique masculina e aspectos masculinos na psique feminina. Essas figuras arquetípicas também monitoram e afetam nossas vidas, especialmente na área de relacionamentos e emocionalidade. Anima, um arquétipo feminino na psique masculina, representa a capacidade do homem de emocionalidade, intuição, sensibilidade à beleza e relacional. Animus, um arquétipo masculino na psique feminina, representa a capacidade de KOB. É para assertividade, pensamento lógico, espírito de empreendedorismo e independência. Como Shadow,
Esses arquétipos podem ser substituídos ou projetados em outros, o que leva a várias disfunções nos relacionamentos e na vida emocional. O processo de integração dessas figuras arquetípicas, shadow, ânima, ânimos e outros aspectos de nosso inconsciente, é o que Jung chamou de indivíduo. É um processo de se tornar um todo, integração de todos os aspectos de nossa psique em um todo coerente e harmonioso. Esta não é uma conquista única, mas um processo contínuo de crescimento e transformação que dura ao longo de sua vida. Requer um diálogo constante entre consciência e inconsciência, entre o ego e os observadores invisíveis, que monitoram nossas vidas das profundezas de nossa psique. Esse diálogo não é fácil. O inconsciente fala a linguagem de símbolos, imagens e emoções que podem ser difíceis de entender para nossa consciência racional. Jung desenvolveu vários métodos como imaginação ativa, análise dos sonhos ou trabalho com símbolos que podem ajudar no contato com esses níveis mais profundos da psique. Esses métodos nos permitem ouvir a voz desses observadores invisíveis, entender suas mensagens e usar sua sabedoria em nossas vidas. É particularmente importante entender que esses aspectos invisíveis de nossa psique não são nossos inimigos, embora possam parecer aterrorizantes ou destrutivos quando são ignorados ou deslocados. Seu objetivo real é a nossa plenitude e integração. Uma sombra que parece aterrorizante quando é reprimida pode se tornar uma fonte de vitalidade, criatividade e autenticidade quando é reconhecida e integrada. Anima, ânimos, que pode levar a relacionamentos disfuncionais quando são projetados em outras pessoas, podem se tornar um guia interno para relacionamentos mais profundos e satisfatórios quando são reconhecidos como partes de nós mesmos. Esse processo de integração de aspectos inconscientes de nossa psique não é um luxo ou uma adição opcional à vida. Esse é um aspecto essencial de nossa saúde mental e bem-estar. Jung observou que muitos sintomas mentais, da depressão e da ansiedade a distúrbios mais graves, têm suas raízes em um diálogo negligenciado entre consciência e inconsciência, ao ignorar a voz desses observadores invisíveis que monitoram nossas vidas das profundidades de nossa psique. Em nosso mundo moderno, que muitas vezes favorece a racionalidade, a eficiência e as realizações externas às custas da vida interna e da reflexão mais profunda, esse diálogo é particularmente ameaçado. Somos bombardeados com estímulos externos e expectativas que distraem nossa atenção da voz interior do inconsciente. Muitas pessoas vivem em um estado de desconexão crônica dessas partes mais profundas de si mesmas, o que leva a uma sensação de vazio, perda e falta de sentido, apesar dos sucessos e realizações externos. A mensagem de Jung é, portanto, particularmente importante para os nossos tempos. Nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos, que sempre há uma presença silenciosa que monitora nossas vidas das profundezas de nossa psique, que conhece nossa verdadeira natureza e destino, que aguardamos para nós ouvirmos sua voz. Essa presença não é algo externo ou estrangeiro, é nossa natureza mais profunda, nossos próprios aspectos inconscientes que se esforçam para reconhecer e integrar. Um dos aspectos mais fascinantes da psicologia junguiana é o conceito de sincronismo, o fenômeno que Jung definiu como coincidências significativas, eventos que parecem estar relacionados à relação tradicional de causa e efeito, mas através de significado comum. Estes são esses momentos incríveis em nossas vidas, quando o estado mental interno, pensamento, sentimento, sono ou visão coincide com um evento externo de uma maneira que parece não acidental e cheia de um significado mais profundo.
Um exemplo clássico que Jung se descreveu é a situação quando, durante a sessão terapêutica, o paciente lhe contou um sonho sobre os sustos e, ao mesmo tempo, o inseto voou pela janela muito semelhante à pontuação, que era um fenômeno extremamente raro na Suíça. Para Jung, esse sincronismo não era simplesmente coincidências estranhas ou anomalias estatísticas. Ele viu neles uma manifestação do que chamou de princípio de conexão aciasial, um princípio universal fundamental que funciona em paralelo ao princípio da causalidade. De acordo com essa teoria, certos eventos estão relacionados, não porque um causa o outro, mas porque ambos são manifestações do mesmo padrão ou significado básico. Isso é semelhante à maneira como instrumentos diferentes na orquestra tocam a mesma melodia, não porque um instrumento causa o jogo do outro, mas porque todos seguem o mesmo registro de nota. Mais importante ainda, Jung notou que o sincronismo geralmente aparece nos momentos-chave de nossas vidas, especialmente durante profundas transformações ou crises psicológicas. Eles parecem agir como um guia, em condenar a direção, confirmando as premonições internas ou oferecendo uma nova perspectiva em uma situação difícil. Jung percebeu o sincronismo como uma das maneiras pelas quais o inconsciente, e especialmente o eu, se comunica com nossa consciência, oferecendo diretrizes e direções que nossa consciência racional pode não ser capaz de descobrir. O sincronismo é de particular importância no processo de indivíduos, porque eles geralmente aparecem como sinais confirmando que estamos no caminho certo, ou como dicas quando nos desviamos do curso. Eles podem ser vistos como momentos em que a cortina entre a consciência e o inconsciente se torna mais fino, permitindo-nos ver padrões e significados mais profundos que geralmente permanecem ocultos. São momentos em que um observador invisível em nossa psique se torna visível por um momento, revelando sua presença através dessas coincidências incomuns. A experiência do sincronismo geralmente causa uma sensação de deleite, mistério e significado profundo. É um sentimento como se o cosmos, por um momento, revele sua estrutura oculta, mostrando-nos que não somos unidades isoladas no universo impessoal, mas partes integrais de um padrão maior e significativo. Essa experiência pode estar profundamente transformando, mudando nossa percepção da realidade e nosso lugar nela. Jung também percebeu que o sincronismo geralmente contém elementos simbólicos que ressoam com nosso inconsciente pessoal ou coletivo. O símbolo que aparece no sincronismo pode estar associado ao arquétipo que é ativo em nossa psique, ou a um complexo inconsciente que exige atenção. Esses elementos simbólicos podem oferecer dicas sobre a importância do sincronismo e seu papel em nosso desenvolvimento mental. Um dos aspectos mais fascinantes do sincronismo diz respeito ao seu relacionamento com o processo de indivíduos. Jung observou que as pessoas que se envolvem ativamente no processo de autoconhecimento e integração mental geralmente experimentam um número aumentado de sincronismo. Parece que quanto mais aberto ao diálogo entre a consciência e o inconsciente, mais frequentemente experimentamos essas coincidências significativas. É como um observador invisível em nossa psique tornou-se mais ativo no gerenciamento de nossas vidas quando estamos prontos para ouvir suas dicas sutis. O sincronismo, no entanto, não é uma experiência universal da mesma intensidade para todos. Jung percebeu que algumas pessoas estão mais predispostas a experimentar o sincronismo do que outras. Pessoas com um tipo de personalidade mais intuitiva, de acordo com a tipologia junguiana, podem estar mais conscientes desses padrões sutis de significado do que as pessoas com uma abordagem mais sensual ou racional da realidade. No entanto, Jung acreditava que o potencial para experimentar o sincronismo está presente em cada um de nós.
embora possa exigir cultivar maior atenção e abertura aos aspectos irracionais de nossa experiência. Em uma dimensão prática, o reconhecimento e a apreciação do sincronismo em nossas vidas podem ser uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal. Prestar atenção a essas coincidências significativas, a reflexão sobre seu significado simbólico e considerando como eles podem se referir ao nosso processo interno, pode aprofundar nosso autoconhecimento e enriquecer nossa experiência de vida. Não se trata de atribuir significado mágico a toda coincidência, mas sobre cultivar a consciência daqueles momentos que parecem trazer um significado e dicas mais profundos para a nossa jornada. Jung também enfatizou que o sincronismo não é apenas experiências subjetivas, mas elas têm um aspecto objetivo que pode ser observado e examinado. Ele trabalhou por muitos anos com o vencedor do Prêmio Nobel, o físico Wolfgang Paulin, sobre o estudo da relação entre o sincronismo e os princípios da física quântica, especialmente o princípio da ineficácia e o conceito de inexpressilidade. Esses estudos sugeriram que o sincronismo pode ser um princípio mais profundo e acidário de conexão que funciona em nível quântico, combinando eventos que parecem estar separados no tempo e no espaço. Essa cooperação entre psicologia e física foi a prova da unidade fundamental de Jung de psique e matéria, mente e mundo físico. Ele acreditava que o sincronismo revela um fundamento comum de psique e matéria, que ele chamou de psicoide, um nível de realidade onde os aspectos mentais e físicos da existência se encontram e se influenciam. Esse conceito de psicoide foi para Jung uma tentativa de superar o dualismo cartesiano, que separava a mente e a matéria, sujeito e objeto, criando uma divisão artificial em nossa experiência de realidade. A Synchronics nos lembra que fazemos parte de um modelo de significado maior e mutuamente conectado, que excede nossas fronteiras individuais e nos conecta a outras pessoas, com a natureza e o espaço como um todo. Eles são uma manifestação dessa rede invisível de significado que permeia nossas vidas, combinando eventos aparentemente acidentais em um todo significativo. Nesse sentido, o sincronismo é como um observador invisível não apenas em nossa psique, mas na própria estrutura da realidade. Uma testemunha silenciosa que conhece padrões e significados mais profundos que geralmente permanecem ocultos de nossa consciência. Cultivar a consciência do sincronismo em nossas vidas pode, portanto, ser visto como uma maneira de fazer contato não apenas com os aspectos inconscientes de nossa psique, mas com uma dimensão mais profunda da realidade. É uma prática que pode enriquecer nossas vidas com uma nova dimensão de significado e conexão, lembrando-nos que fazemos parte de um padrão maior que atravessa nossas fronteiras individuais e nos conecta a um todo maior. Uma das ferramentas mais importantes que Jung usou para fazer contato com um observador invisível em nossa psique foi a análise dos sonhos. Ao contrário de Freud, que percebeu os sonhos principalmente como uma expressão mascarada de desejos deslocados, Jung viu neles muito mais. Comunicação direta com o inconsciente, a janela para os níveis mais profundos de nossa psique, que oferecem insights, dicas e sabedoria, inacessíveis à nossa consciência em estado de vigília. Para Jung, os sonhos não eram distorções ou ilusões, mas as expressões autênticas de nossa psique inconsciente, dizendo nossa própria linguagem simbólica. Jung descobriu que os sonhos têm uma importante função de compensação em nossa psique. Se nossa atitude consciente é ou incompleto, os sonhos geralmente apresentam uma perspectiva oposta, tentando restaurar o equilíbrio mental. Por exemplo, uma pessoa que na vida cotidiana é excessivamente racional e controladora
pode ter sonhos cheios de elementos caóticos, emocionais ou irracionais, representando os aspectos deslocados de sua psique que exigem atenção e integração. Dessa maneira, os sonhos agem como um regulador interno, um observador tranquilo que monitora nosso equilíbrio mental e intervém quando nos desviaremos de nossa plenitude demais. Os sonhos também são frequentemente um lugar onde aparecem símbolos e figuras arquetípicos, padrões psicológicos universais que Jung descobriu em uma inconsciência coletiva. Esses elementos arquetípicos podem se manifestar como símbolos de transformação, como uma borboleta ou fênix, figuras de sabedoria, como um homem velho ou uma velha, símbolos de si, como uma mandala ou uma criança, ou outros motivos arquetípicos que aparecem em mitos, contos de fadas e religiões ao redor do mundo. O aparecimento desses símbolos arquetípicos em nossos sonhos geralmente sinaliza um momento importante em nosso desenvolvimento mental, quando as camadas mais profundas de nossa psique participam ativamente de nossa transformação. Particularmente significativos são os sonhos em que o símbolo do eu aparece, o arquétipo central, que representa toda a nossa psique e o objetivo do processo individual. Jung observou que esses sonhos geralmente aparecem nos momentos-chave de nossas vidas, especialmente durante crises ou avanços, oferecendo dicas e direção quando nossa orientação consciente falha. Esses sonhos podem ser extremamente emocionalmente poderosos e deixar uma impressão profunda até muito tempo depois de acordar, como se algo em nós reconhecesse seu significado e peso mais profundos. Jung desenvolveu um método de trabalho com sonhos, que difere significativamente da abordagem de Freud. Em vez de tentar traduzir símbolos do sono em desejos específicos e ocultos, Jung recomendou a abordagem de amplificação, expandindo e enriquecendo imagens do sono, explorando seus significados culturais, mitológicos e arquetípicos, bem como suas associações pessoais para o sonhador. O objetivo não era reduzir o sono para uma interpretação, mas aprofundar seu significado, permitindo que ele falasse com sua própria linguagem rica e simbólica. Um elemento chave da análise dos sonhos junguianos é a percepção de todos os elementos do sono como parte do sonhador. Cada personagem, objeto ou mesmo uma paisagem em um sonho representa o aspecto de nossa psique. O personagem que nos assusta pode representar nossa sombra, os aspectos deslocados de nós mesmos que não queremos reconhecer. Uma figura que nos impressiona ou nos inspira pode representar nosso ideal ou potencial, que ainda não foi totalmente realizado. Reconhecer que todos esses elementos são partes de nós mesmos é o primeiro passo para sua integração e alcançar uma maior plenitude psicológica. Jung também percebeu que os sonhos geralmente ocorrem em série, criando uma narrativa que se desenvolve por um longo tempo. Um único sono pode ser difícil de interpretar, mas uma série de sonhos pode revelar um padrão ou direção que está se tornando cada vez mais clara a cada sono subsequente. É como se o inconsciente tentasse comunicar algo importante, usando várias pinturas e símbolos, até encontrar um que fale com nossa consciência. Um aspecto particularmente fascinante dos sonhos é a capacidade de antecipar eventos futuros ou desenvolvimento mental. Jung observou que os sonhos às vezes contêm imagens ou símbolos que parecem prever eventos que só ocorrem ou em convide a direção em que nossa psique se desenvolverá. Não se trata da previsão sobrenatural do futuro, mas da capacidade de não ter conhecimento de reconhecer padrões e tendências sutis que já estão presentes, mas ainda não totalmente desenvolvidos ou notados por nossa consciência. Esse aspecto antecipativo dos sonhos é outra prova da existência desse observador invisível em nossa psique,
que monitora nossas vidas de uma perspectiva mais ampla, vendo padrões e possibilidades que nossa consciência limitada pode não notar. É como uma parte de nós que conhece nossa verdadeira natureza e destino e tenta nos direcionar para a nossa plenitude através da linguagem simbólica dos sonhos. No entanto, trabalhar com sonhos requer alguma disciplina e prática. Jung recomendou salvar regularmente os sonhos, de preferência imediatamente após acordar, quando ainda estão frescos na memória. Ele também incentivou a dialogar ativamente com os sonhos, reflexão sobre seu possível significado, consideração de várias interpretações e até mesmo o sono em um estado permanente através de uma técnica que ele chamou de imaginação ativa. Essa prática permite aprofundar a relação entre consciência e inconsciência, criando uma ponte entre esses dois aspectos de nossa psique. No entanto, Jung alertou contra a racionalização excessiva ou a intelectualização dos sonhos. Os sonhos falam principalmente na linguagem dos símbolos, imagens e emoções, que podem ser difíceis de traduzir para a linguagem da consciência racional. A interpretação muito literal ou rígida pode destruir a riqueza e a profundidade do sono. Em vez disso, Jung recomendou uma abordagem mais intuitiva e aberta, permitindo que os símbolos do sono nos falassem em um nível mais profundo e direto. Trabalhar com sonhos pode ser uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal, oferecendo informações sobre os aspectos inconscientes de nossa psique, direção em momentos de perda ou crise e uma compreensão mais profunda de nossa verdadeira natureza e destino. Essa é uma das maneiras mais eficazes de entrar em contato com esse observador invisível em nossa psique. Esta testemunha tranquila, que monitora nossas vidas das profundezas de nossa inconsciência, oferecendo dicas e sabedoria que podem nos levar a maior plenitude e autenticidade. No entanto, os sonhos são apenas um dos canais pelos quais o inconsciente se comunica com nossa consciência. Jung também descreveu outros métodos como imaginação ativa, trabalha com símbolos, expressão artística ou fantasias espontâneas que podem ajudar a estabelecer um diálogo com níveis mais profundos de nossa psique. Cada um desses métodos oferece uma maneira única de experimentar essa presença silenciosa que nunca nos deixou, esse observador invisível que monitora nossas vidas das profundezas de nossa psique, esperando que ouvimos sua voz. No coração da psicologia junguiana está o conceito de indivíduos, o processo de se tornar quem realmente somos, a integração de todos os aspectos de nossa psique em um todo harmonioso. No entanto, este não é um processo fácil ou automático. Requer compromisso consciente, coragem de atender aos aspectos inconscientes de nossa psique e paciência para permitir que o processo se desenvolva em seu próprio ritmo e de acordo com sua própria lógica. É um caminho que nos leva mais profundamente em nós mesmos para conhecer esse observador invisível que conhece nossa verdadeira natureza e destino. Jung observou que o processo de indivíduos geralmente começa com uma crise, o momento em que nossas estratégias de vida atuais, nossas máscaras e adaptações falham, deixando-nos perdidos e confusos. Pode ser uma crise na meia-idade, quando objetivos e valores existentes perdem seu significado. Pode ser uma doença ou perda grave que nos obriga a enfrentar nossa mortalidade e limitações. Também pode ser uma sensação mais sutil de vazio ou falta de significado que aparece apesar dos sucessos e conquistas externos. Independentemente da forma, essa crise é frequentemente o primeiro passo a caminho de autenticidade e plenitude mais profundas, o primeiro chamado deste observador invisível que monitora nossas vidas das profundezas de nossa psique.
A resposta a esta chamada exige coragem para se virar para dentro para atender às partes de nós mesmos que foram deslocadas, negligenciadas ou negadas. Jung descreveu esse processo como um confronto com uma sombra, uma reunião com esses aspectos de nossa psique que não combinam com a nossa imagem consciente do eu, que foram empurrados para o inconsciente. A sombra contém não apenas nossas características negativas, agressão, egoísmo, desejo, mas também os potenciais e possibilidades que não foram desenvolvidos ou expressos por várias razões. A integração de sombras significa reconhecer esses aspectos deslocados como parte de nós mesmos, o que leva a uma maior integridade, autenticidade e acesso à energia mental, que ficou presa nesses conteúdos deslocados. Mas encontrar uma sombra é apenas o primeiro passo no caminho do indivíduo. Jung descobriu que níveis mais profundos de inconsciência, eles contêm não apenas conteúdo pessoal e deslocado, mas também padrões e energias arquetípicas que fazem parte de nossa herança mental coletiva. Essas energias arquetípicas se manifestam em nossos sonhos, fantasias e projeções como figuras arquetípicas. Anima, ânimos, parte contra, sexual da nossa psique, uma grande mãe, grande pai, representando nosso relacionamento com aspectos parentais, um velho sábio, mulher velha, representando a sabedoria interna, e muitos outros. Cada uma dessas figuras arquetípicas carrega energia e sabedoria específicas que podem enriquecer nossas vidas quando reconhecidas e integradas. Particularmente importante é o relacionamento com o arquétipo do contra-sexual. Anima em homens e animos em mulheres. Essas figuras arquetípicas representam o sexo oposto em nossa psique, oferecendo acesso a características e possibilidades que podem ser insuficientemente desenvolvidas em nossa atitude consciente. Anima representa a emocionalidade, intuição, relacionalidade e sensibilidade à beleza, enquanto o ânimos representa racionalidade, assertividade, espírito de empreendedorismo e independência. A integração desses aspectos contrastuais de nossa psique leva a uma maior plenitude e equilíbrio internos, bem como as relações mais profundas e satisfatórias com os outros. O objetivo final do processo individual é se encontrar com o eu, o arquétipo central que representa toda a nossa psique e a direção de nosso desenvolvimento. O eu se manifesta em nossos sonhos e fantasias através dos símbolos do todo, como mandala, criança, divindade ou outras imagens que representam a integração e a harmonia de todos os aspectos de nossa psique. O encontro com o eu não é um evento único, mas um processo contínuo de diálogo e integração que dura ao longo da vida. Este é um relacionamento com esse observador invisível em nossa psique, que conhece nossa verdadeira natureza e destino, e que pacientemente nos leva à nossa plenitude. O aspecto prático desse processo é o diálogo constante entre o ego, nosso consciente e o inconsciente. Jung desenvolveu vários métodos que podem ajudar a estabelecer e manter esse diálogo. A análise dos sonhos que já discutimos é um deles. Outro método importante é a imaginação ativa, uma técnica na qual entramos conscientemente em diálogo com personagens e símbolos de nossa inconsciência, permitindo que eles falem e agissem em nossa imaginação, mantendo uma perspectiva consciente. Essa técnica permite a comunicação direta com os aspectos inconscientes de nossa psique, criando uma ponte entre consciência e inconsciência. Outro método, que Jung costumava trabalhar com os símbolos através da expressão artística, pintura, escultura, escrita ou outras formas de expressão criativa. Essas atividades criativas permitem que o conteúdo inconsciente se manifesta em uma forma material, permitindo nos interagir com elas em um nível mais direto e tangível. O próprio Jung praticou esse método intensivamente
criando mandalas, pinturas e esculturas que representavam seu próprio processo individual. Jung também enfatizou a importância da ação ritual e simbólica no processo individual. Os rituais, tradicionais, religiosos ou pessoais, criados pelo indivíduo, podem servir como uma ponte entre consciência e inconsciência, entre o ego e o eu. Através do ritual, entramos em um espaço simbólico, onde as energias arquetípicas podem ser experimentadas e integradas de maneira segura e estruturada. Isso é especialmente importante em nossa cultura contemporânea, que geralmente negligencia a dimensão simbólica e ritual da vida, deixando-nos cortados dessas fontes mais profundas de senso e transformação. O processo individual não é um caminho linear com um objetivo claramente definido. É uma jornada em espiral em que os mesmos tópicos e desafios podem retornar em níveis mais profundos, oferecendo novas oportunidades de crescimento e integração. Também não é um processo que pode ser acelerado ou forçado. Ele tem seu próprio ritmo que devemos aprender a respeitar e honrar. Isso requer paciência, confiança no processo e prontidão para passar por essa sabedoria mais profunda que funciona nos Kernblei e através de nós. Jung também observou que o processo de indivíduos não tem apenas uma dimensão pessoal, mas também uma dimensão social. Quando integramos os aspectos deslocados de nossa psique, nos tornamos menos propensos a projetá-los em outras pessoas, o que leva a relacionamentos mais autênticos e satisfatórios. Quando reconhecemos os padrões arquetípicos em nossa psique, nos tornamos mais conscientes de suas ações na sociedade e na cultura, o que nos permite referir-se a movimentos e eventos coletivos com maior consciência e discriminação. Quando fazemos contato consigo mesmo, ficamos mais enraizados em nossa própria verdade interna, menos suscetíveis à manipulação ou influência de ideologias ou dogmas coletivos. Por fim, o processo de indivíduos leva ao que Jung chamou de personalidade, um estado em que os vários aspectos de nossa psique são integrados a um todo harmonioso, onde podemos viver em harmonia com nossa verdadeira natureza e destino. Este não é um estado de perfeição ou falta de desafios, mas um estado de integridade e autenticidade interna, onde somos capazes de enfrentar a vida com toda a sua complexidade e paradoxos, com maior sabedoria, compaixão e criatividade. É um estado em que o relacionamento com esse observador invisível em nossa psique, com o eu, com sabedoria mais profunda que conhece nossa verdadeira natureza, se torna mais consciente e integrado. Esta não é mais uma voz distante e misteriosa das profundezas do inconsciente, mas um companheiro íntimo e um guia com o qual estamos em constante diálogo e cooperação. Esse diálogo entre o ego e o eu, entre consciência e inconsciência, torna-se uma fonte de renovação, inspiração e transformação constantes, permitindo-nos viver com maior plenitude, autenticidade e sentido. Chegamos ao fim de nossa fascinante jornada pelo labirinto da psique humana, explorando o fundo e as descobertas de Carl Jung, um homem que ousou olhar além da superfície da consciência, nas profundezas misteriosas do nosso mundo interior. Ao longo deste filme, tentamos entender a natureza desse observador invisível, essa presença silenciosa que nunca nos deixa, que monitora nossas vidas das profundezas de nossa psique, conhecendo nossa verdadeira natureza e destino, mesmo quando os esquecemos ou os rejeitamos. Descobrimos que essa presença não é algo externo ou estranho, é o nosso próprio eu central, integrando o núcleo de nossa psique, que se esforça por nossa plenitude e harmonia. Esta não é uma construção abstrata e distante, mas uma realidade viva que se manifesta em nossos sonhos, intuições, sincronismo e nesses momentos incríveis em que experimentamos um sentido e uma combinação mais profundos.
Isso se comunica conosco através da linguagem de símbolos, imagens e emoções, oferecendo dicas e direção que nossa consciência racional limitada pode não ser capaz de descobrir. Explorando o conceito de sombra, vimos como os aspectos reprimidos e inaceitáveis de nossa psique não desaparecem, mas agem dos bastidores, afetando nossas vidas de uma maneira que muitas vezes não conhecemos. Vimos como a integração desses conteúdos deslocados leva a uma maior integridade, autenticidade e acesso à energia mental que estava preso nesses complexos inconscientes. Encontrar uma sombra exige coragem para admitir aquelas partes de nós mesmos que preferimos ver, mas a recompensa por essa coragem é enorme. Um autoconhecimento mais profundo, maior consistência interna e relações mais satisfatórias com os outros. Ao explorar o sincronismo, descobrimos que o mundo externo e nosso mundo mental interior não estão completamente separados, mas conectados por uma sutil rede de significado. Essa coincidência significativa nos lembra que fazemos parte de um padrão maior que atravessa nossas fronteiras individuais e nos conecta a um todo maior. Às vezes, eles são quando a cortina entre a consciência e o inconsciente se torna mais fino, permitindo-nos ver a ação dessa inteligência mais profunda que permeia nossas vidas. Através da análise dos sonhos, descobrimos como a inconsciência se comunica conosco todas as noites, oferecendo uma perspectiva compensatória que complementa a única união de nossa atitude consciente. Os sonhos não são produtos aleatórios de um cérebro adormecido, mas mensagens significativas dos níveis mais profundos de nossa psique, que podem oferecer informações, dicas e cura. Através de um trabalho cuidadoso com sonhos, podemos estabelecer um diálogo com essa sabedoria mais profunda que funciona em nós e através de nós. Finalmente, ao explorar o processo individual, vimos como todos esses elementos estão conectados em um caminho abrangente do desenvolvimento mental. Um caminho que leva a uma maior integridade, autenticidade e plenitude. Não é um caminho fácil ou reto. Requer coragem para atender aos aspectos inconscientes de nossa psique, paciência para permitir que o processo se desenvolva em seu próprio ritmo e prontidão para passar por essa sabedoria mais profunda que funciona nos Irexirewa e através de nós. Esse caminho dos indivíduos não é um luxo ou uma adição opcional à vida. Em nosso mundo moderno, com ênfase em realizações externas, sucessos materiais e relações superficiais, é um elemento chave de nossa saúde mental e bem-estar. Sem contato com essa sabedoria mais profunda, com esse observador invisível em nossa psique, somos expostos às armadilhas da inflação, identificação com a equipe, máscara social. A projeção de nosso conteúdo inconsciente sobre os outros e muitas outras disfunções que Jung descreveu em seu trabalho. A mensagem de Jung é, portanto, extremamente importante para nossos tempos. Nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos, que sempre existe uma presença silenciosa que monitora nossas vidas das profundezas de nossa psique, que conhece nossa verdadeira natureza e destino, que aguardamos para nós ouvirmos sua voz. Esta presença não é algo que temos que obter, se deve alcançar, já está presente, é parte integrante de nossa psique. Só precisamos aprender a reconhecer lá e ouvir sua voz sutil na agitação da nossa vida cotidiana. Em uma dimensão prática, o contato com este observador invisível requer certas práticas e disciplinas que Jung descreveu e usou em seu trabalho. Prática regular da análise dos sonhos, imaginação ativa, expressão artística ou meditação pode ajudar a estabelecer e aprofundar esse contato. Igualmente importante é a prontidão para encontrar nossa sombra, reconhecer e integrar esses aspectos deslocados de nossa psique que afetam nossas vidas nos bastidores.
Mas, em última análise, o relacionamento com esse observador invisível, com o eu, com a sabedoria mais profunda de nossa psique, é uma jornada íntima e pessoal que assume uma forma única para cada um de nós. Não existe um método ou caminho universal. Precisamos encontrar nossa própria maneira de estabelecer esse contato, nossa própria linguagem de diálogo com essa parte mais profunda de nós mesmos. Por isso, encorajo o que depois de assistir a este filme, você dedicará tempo a refletir sobre sua própria experiência com este observador invisível. Você já experimentou momentos em que sentiu a presença dessa sabedoria mais profunda em sua vida? Você tem sonhos que parecem levar uma mensagem ou dicas mais profundas? Você já experimentou o sincronismo que não parecia acidental e cheio de significado? Você já sentiu essa liderança sutil, essa presença silenciosa que conhece sua verdadeira natureza e destino? Talvez, em vez de procurar respostas lá fora, em livros, palestras ou filmes como esse, às vezes vale a pena perguntar por dentro, a essa presença silenciosa que sempre esteve com você, a esse observador invisível que monitora sua vida das profundezas da sua psique. Talvez lá, no silêncio de seu próprio coração e mente, você encontrará a sabedoria e a direção que está procurando. Lembre-se, ele nunca deixou você. Ele o monitora em silêncio, esperando o momento em que você está pronto para ouvir sua voz, quando estiver pronto para iniciar esta jornada fascinante para sua própria profundidade, para sua própria plenitude e autenticidade. Obrigado por ir comigo nesta jornada pelo fascinante mundo da psicologia junguiana. Se essas ideias e conceitos ressoam com você, encorajo você a explorar ainda mais. Seja lendo Jung e seus sucessores, ou através de seu próprio trabalho e reflexão internos. E é claro, se este filme foi valioso para você, serei grato por deixar um comentário, gostando e assinando o canal. Isso ajuda muito a alcançar essas ideias profundas e transformadoras para um público mais amplo. Vejo você no próximo filme.